Memórias de um Louco, por Paola Giametti. Minha cabeça doía tanto que se houvesse uma lâmina ao meu alcance eu teria a separado de meu corpo. Lembro-me apenas de sentir uma grande ânsia antes de ter vomitado sobre mim mesmo. Abri meus olhos e a vertigem tomou conta de tudo. Nada estava no lugar exceto eu, que deitado sobre uma maca acreditava que cairia a qualquer momento daquele mundo torto. Levando alguns minutos até que a turbidez de minha visão fosse amenizada, comecei a imaginar o que estava fazendo num quarto que não era o meu. Quando ergui o braço esquerdo, senti uma tensão no músculo flexor dos meus dedos, e uma insuportável cãibra esmagou alguns milhares de células. Meus movimentos não eram perfeitos, e eu não lembrava de ter uma mão negra costurada a um braço, branco e coberto por enxertos de pele escura. A aderência e a extensão dos tendões do punho seriam quase perfeitas se não fosse por uma grotesca linha de costura que mais parecia um emaranhado de crina de cavalo. Ela atravessava minha pele, atando os tendões do braço negro aos nervos de minha mão branca. Sofri um acidente? Desesperei-me ao ver o braço reconstruído grotescamente. Cansado e com fome, não havia ninguém a quem eu pudesse pedir ajuda. Girei meus olhos ao redor e repudiei aquele lugar que acreditava ser um quarto de uma clínica. As paredes feitas de tijolos estavam cobertas de bolor, um rastro de umidade por todos os lados. Mas que diabos! Disse sentindo um odor repugnante que vinha de mim mesmo. Algo pútrido subiu até minhas narinas, e logo notei que vinha do pé necrosado costurado à minha perna. O pus negro exalava um odor extremamente medonho. O líquido fétido escorreu pela maca através de fendas em minha pele. Vomitei. O chão estava coberto de bile. Aquele não era o meu pé, mesmo porque eu calçava 42 e não 48. Estava nu. Havia centenas de remendos por todo o meu corpo, e o maior corte estava em meu abdômen. Devia haver uns 300 pontos que cruzavam o meu flanco e desciam em direção à minha barriga. Filhos da puta! Pensei querendo acreditar que estava num pesadelo. Lembrava-me de ter colocado o terno para ir ao trabalho, apesar de não recordar qual era a minha profissão. Mary tem que saber que estou vivo. Mary deveria estar preocupada. Eu a namoraria aquele dia. Fiquei petrificado a imaginar se meu genital era legítimo. Na pior das situações, pelo menos o meu sexo ainda era o mesmo. Procurei firmar os pés e murmurei com a dor. Impossível descrever a sensação de quando me levantei. Os ligamentos nervosos ainda pareciam funcionar, apesar da agonia de senti-los. Arrisquei um primeiro passo e caí. Bati o quadril no chão e a dor do trauma superou a sensação de um pé em processo de necrose. Com cuidado, procurei me firmar nas duas pernas. Estremeci ao perceber que uma delas não tinha mais o mesmo tamanho. Uma perna de mulher! Uma raiva descomunal cresceu dentro de mim, desejando matar o desgraçado que havia feito aquilo. Parece que somos só nós. Escutei passos lentos e pesados que se aproximavam do quarto. Arrastei-me rapidamente ao encontro da janela, tentando ignorar a dor. Deparei-me com um nevoeiro que impedia o longo alcance de minha visão. Um som marinho vinha logo abaixo. Alguns tijolos esfacelados faziam um caminho de degraus para além da janela, beirando um desfiladeiro. Eu não sabia se teria força suficiente para me manter ali. Os estreitos degraus de tijolos velhos não suportariam meu peso caso eu tentasse passar pela janela e fugir. Passei por ela e me deitei contra a parede. Um vento cortante passou por mim, mas um baque revelou que alguém havia entrado no quarto. Meus pés estavam febris, as costuras se desfaziam. Foi quando eu vi se projetar pela janela uma imensa cabeça. As pupilas da grande criatura me olharam, dilatadas. Não tinha cabelos e parecia sofrer de macrocefalia. Mas o que mais me incomodou foram suas feições de bebê. Seus lábios pequeninos soltaram um gemido semelhante ao de uma criança, e a respiração era grotescamente ofegante. O vento ardia minhas costuras e remendos. Quando a criatura dirigiu os olhos para baixo e de volta para mim, lançou-me um olhar pesaroso, do qual me gerou uma dúvida terrível. Não entendo se sentiu pena ou se estava sendo petulante. Meus pés escorregavam no líquido purulento que escorria pelas pedras. Arrastei um pé de cada vez fazendo força contra a parede para me assegurar de que estava mesmo perto dela. Agarrei-me nos blocos de rocha preparando-me para avançar mais um passo. Senti um dos pontos arrebentar na minha carne, abrindo uma fenda entre as costelas e os tornozelos. Vi então um gigante com cabeça de bebê esticar seu enorme braço e fechar minha cabeça entre os dedos repugnantes e desfigurados. Meu corpo foi erguido por inteiro até a altura de seus olhos que me fitavam. Soltou um horrível gemido e senti um cheiro grotesco em sua respiração.
O homem bebê estava completamente nu e me colocou para dentro do quarto, soltando-me ao chão. Arrastei-me 2 metros, segurando minha respiração para não sentir o cheiro repugnante que dele vinha. Onde estou? Apenas balbuciou como um recém-nascido e olhou para mim de forma estrábica. Quem fez isso comigo? Arrastei os pés na direção da porta e vi uma escadaria. Apoiei nas paredes para descer. Olhei o enorme bebê que se encolhia nas sombras, mas deixando os olhos à mostra. Vai embora, desgraça dos infernos! Então a criatura soltou um berro no ar, como um choro de um recém-nascido. Cale a boca! Tampei os ouvidos, minha cabeça queria explodir. A iluminação noturna invadiu as escadarias e vi um imenso jardim seco. A terra estava tão erodida que a poeira voava como uma névoa. Suava frio, perdia sangue com os movimentos, e isso aumentou minha sede. Foi quando o incômodo entre os dedos me fez perceber que meus pés estavam encobertos por formigas. Esfreguei minhas pernas com as mãos até livrar-me de todas as formigas. Estranhei por um momento a aproximação das aves carniceiras, mas logo entendi que meus cheiros atraía. Alcancei o outro lado do pátio, observando algumas janelas da monstruosa construção. Caminhei o mais rápido que pude, ignorando as minhas dores. Mergulhei nas entranhas da escuridão até deparar-me com um corredor iluminado por uma lâmpada incandescente. As paredes estavam manchadas como velhos pergaminhos. Freezers e geladeiras antigos estavam espalhados pelos corredores, e fiquei imaginando o que encontraria se abrisse aquelas portas. Abri o primeiro freezer e me deparei com inúmeros sacos pretos com conteúdo congelado. Apanhei um deles e vi sua identificação na etiqueta. Espantei-me diante daquilo. Achei outros órgãos dentro dos frascos, como os rins, corações, intestinos, fígados e cérebro, todos datados da década de 40, 50 e 60. Num freezer maior encontrei o corpo de um homem negro com os órgãos para fora de sua cavidade abdominal. Os olhos estavam semicerrados, os músculos da face contraídos, seus dentes visíveis e a pele enrugada e cinza. Eu nunca havia visto um defunto naquele estado e nem gostava de me aproximar de pessoas mortas em funerais. Quando desviei o olhar, uma antiquíssima geladeira me chamou a atenção. Logo que puxei a porta, um bafo de decomposição invadiu meus pulmões. A fragilidade em que me encontrava fez-me cair encurvado e vomitar outra vez. Minha memória guardou a imagem de 3 cabeças logo na primeira prateleira. O interior estava totalmente impregnado de bolor negro. Fechei aquela porta e xinguei o desgraçado responsável por aquilo. A geladeira estava fora da tomada. Quando abri a outra, vi uma etiqueta grampeada com uma mão, com a data de 15 de 5 de 2014. Essa é minha mão, minha própria mão. Eu a peguei sentindo um vazio trêmulo em meu interior. Um graveto frio e entreaberto conservava uma de minhas pernas feitas em pedaços. Uma raiva enorme me preencheu. Encostei-me à parede e chorei desnorteado. Fiquei algum tempo caído no chão esperando que a febre me matasse. Ouvi passos e resolvi me levantar. Abri uma porta de ferro e me escondi no interior de um cômodo escuro. Fiquei na escuridão por alguns minutos e quando notei que os passos estavam distantes, resolvi acender uma lâmpada, puxando uma pequena corda que encontrei ao lado da porta. Sobre uma mesa havia um nojento material de dissecção. Um vidro de formol estava tombado e alguns manuscritos a nanquim estavam borrados. Centenas de papéis espalhados pela sala revelavam ilustrações de formas anatômicas humanas. Apanhei alguns deles amontoados e lacrados por pastas vermelhas. Vi papéis amarelados datados de 1811. Imagens de partes do corpo de humanos costurados a animais também estavam lá, além de um contrato para o transporte de carga viva pelo Atlântico. Tentei fazer a leitura de alguns manuscritos. Não foi tão fácil, pois as letras haviam esmaecido, além de alguns documentos estarem escritos em outro idioma. Um dos documentos, que datavam do ano de 1840, dizia: Eu bem sei que a mistura de fluidos humanos e fluidos animais não são compatíveis, já que os anticorpos se odeiam. Mas ainda assim acredito que a cabeça da égua que costurei no lugar da cabeça de Ellen possa vencer a putrefação com Panacea coagulatum, que é encontrado nas dunas desta ilha. Parece que os fluidos da Panacea fazem com que os fluidos da égua se misturem bem aos fluidos de Ellen. 3/7/1840. Apliquei Panacea em minha amada. Ellen obteve melhora na cicatrização. 6/7/1840. Interessante foi o fato de vê-la se levantar pela primeira vez, e o pescoço pender para um lado. É certo que os músculos da égua são muito maiores do que os da Ellen. Acho que terei que amarrar o seu pescoço para que minha amada não sufoque em si mesma. Será que mesmo com o cérebro de uma égua, Ellen ainda pensa em mim?
30 de 7 de 1840. Estou a um passo de descobrir como destruir a rejeição de um órgão ou tecido transplantado entre indivíduos. Joguei aquelas folhas para longe de mim, e entre elas percebi uma estranha assinatura. Olum. O que isso significa? Pensei verificando os outros manuscritos datados de 1800. Cheguei a encontrar documentos registrados em 2009, e esses também estavam assinados por Olum. Estremeci ao imaginar por quanto tempo aquele inferno existia, e quem era que assinava Olum com a mesma letra por todos esses séculos? Escutei uma estranha voz feminina pairar pelo ar. Ela era melodiosa e reverberava por todo o corredor, parecendo querer cantar suavemente num belo e afinado liríssimo. Esgueirei-me pelo corredor e me escondendo atrás dos freezers, imaginei quem poderia ter uma voz daquelas e viver naquele inferno. Eu não esperava nada muito belo. Lá estava ela, seminua, e seus farrapos pendiam sobre os joelhos. Seus cabelos eram cheios e brancos. Até notei que não tinha seios, e seus olhos pareciam fundos, além de incluir uma estranha magreza doentia que me fez lembrar uma caveira. Então o velho bateu contra ela, levantando os farrapos e fazendo-me ver os ossos de seu traseiro feio. A mulher olhou diretamente para mim e abriu a boca rosnando, gritando como uma louca, e assim cantou uma melodia escabrosa. Caminhava devagar ao meu encontro e tive que encontrar forças para correr. Foi quando ela urrou e correu na minha direção. Atravessei o corredor e abri a porta dos fundos no estouro. Havia tantos degraus para descer que eu não sabia mais onde iria parar. Minha carne se abriu próximo ao tornozelo e dessa vez a dor me derrubou. Caí nos últimos degraus e rezei para que os pontos fossem fortes. Acho que desmaiei por 3 segundos e quando a louca me alcançou, fui tomado de pânico. Ela urrou outra vez como quem tentasse cantar. Bateu em minha cara e me chutou. Rolei pelo chão tentando me proteger. Com fôlego, acertei a cara feia e cava com as mãos. A velha levou as mãos no rosto e num susto percebi que aquilo que estava diante de mim não era uma mulher, mas sim um homem muito velho. Ele abriu as pernas e sentou-se sobre meu ventre, se esfregando em mim e arranhando meu rosto enquanto cantava aquela melodia infernal. O seu cheiro nauseabundo me fez crer que estava no inferno. Quando consegui segurar os braços do maldito, ele deitou sobre mim e mordeu minha orelha. Puxei-lhe os cabelos com força e o golpeei na cara com uma aversão indescritível. Apressei-me a levantar e ele havia me agarrado outra vez. Fui jogado ao chão com a força jamais vista no velho. Senti sua língua nojenta deslizar pelo meu pescoço. Um grito saiu de sua garganta ao ser erguido do chão. Ali estava um homem com a cabeça de bebê enfurecido. Ouvi os ossos se quebrarem. Aquele foi o momento certo para me levantar e ir até uma das escadarias iluminadas por rochas. Senti um cheiro úmido e salobre quando vi um portão entreaberto. Escutei o som de água corrente. Alguns ossos humanos estavam no chão daquela caverna. Tive a esperança de encontrar uma saída quando notei um estranho brilho do outro lado, além de um riacho que ia abaixo dos degraus. Avancei pisando nas águas escuras. Minhas canelas afundaram num lodo viscoso e o sal ferviu a carne costurada. Senti estranhos pequenos toques nas minhas pernas e desesperei-me por não conseguir ver o que estava acontecendo. Mas quando uma dor aguda me atingiu, compreendi que era devorado vivo. Meus pés se cortaram em lascas de cascalho com aquela corrida de desespero. Quando alcancei o outro lado, a luz fraca de uma tocha iluminou o cardume dos malditos peixes que devoravam minhas feridas. Deixei meu corpo cair sobre as rochas e vi ligamentos expostos e rompidos. Veio-me a lembrança do homem que eu havia algum dia sido. Tinha uma vida em algum lugar, e naquele dia, o que mais queria era poder estar entre as pessoas, ser apenas mais um na multidão alienada em suas rotinas. Acho que adormeci alguns minutos, mas ao acordar senti um calafrio. Um ruído veio acompanhado de um eco. Quando me dei conta, o caminho que havia tomado levou-me a uma discreta gruta fracamente iluminada por rochas. Aproximei-me ansioso do baú velho e podre. Ao lado havia uma porção de estranhos bonecos de cera com cabelos humanos. Símbolos traçados à madeira desenhavam signos tribais africanos. Por que alguém esconderia um baú nesse lugar? Estava lacrado por um cadeado, mas a madeira mole cedeu com a pressão de meus dedos. Pensei ter escutado um ruído de correntes serem arrastadas no chão, e a morte que me consumia trouxe o delírio de estranhos ritmos africanos percursivos. Mas quando recobri os sentidos, notei que as batidas nada mais eram do que as ondas do mar se chocando com os paredões do lado de fora. Vi ao fundo da gruta a imagem de um velho negro esquipático com as órbitas fundas, parado a 3 passos de mim, sob a penumbra assombrosa que se formava pela louca luminosidade. Fitava-me com a frieza e a morbidez. Quem é você? Ele deu um passo para trás,
desaparecendo na escuridão. Arrastei-me ao seu encalço, mas lá havia apenas uma parede e um caderno costurado. Abri suas páginas notando que a febre havia aumentado, e junto com ela, o hálito da morte se aproximava. Chocado, estremeci com as imagens que vi. Fotos datadas de 1840 revelavam inúmeros negros vestidos com túnicas escuras e bordadas, embarcando no navio. Seriam médicos? E entre as páginas tinha uma carta. Caro Olum, sei que deve estar confuso nesse momento, e com razão. Você já passou por isso outras vezes e esperamos que você consiga esta vez. Aceitar um corpo novo não é simples, uma vez que os resquícios dos impulsos elétricos do antigo dono ainda permanecem por algumas semanas, fazendo com que você tenha lembranças de suas sensações. Mas não se deixe enganar, o seu guardião é um bom cirurgião, apesar de parecer uma criança. Você não pode jamais esquecer, Olum, que faz isso porque sobreviveu à escravidão, e seu voodoo é tão poderoso quanto qualquer religião que lhe foi imposta pelo branco. Sua ciência e seu voodoo provaram ser capazes de aprisionar o espírito do hemisfério esquerdo do seu cérebro, e é assim que continuamos vivendo no corpo de outras pessoas. Bom renascimento, Olum. O desespero foi tomado por uma estranha calma. Era como se de repente soubesse de tantas coisas. Havia escrito aquela carta há muitos anos. Sobrevivia a 8 transplantes cerebrais iguais a esse. Mas nessa última cirurgia, a incompatibilidade com meu corpo foi inevitável. Eu já não podia sentir as pernas e uma lassidão tomou conta de meus movimentos. Fui dominado pelo medo enquanto meus sentidos se tornaram vazios, como quando o sono nos golpeia de surpresa, antes do verdadeiro sono. Respirar já não era algo maquinal como fazia quando dormia. Ao dar o último doloroso suspiro, o som das águas ficou distante e as luzes das tochas emaiceram. Ouvi milhares de vozes chamarem pelo meu nome, entoando cânticos de ódio e suplício. Fui transportado para salões com velas e sangue, onde inúmeras reverências estavam voltadas para a imagem brilhante de um negro esculpido em ônix. Havia compreendido que as coisas não estavam perdidas. Não era preciso estar vivo, quando se tinha inúmeros vivos para nos venerar em suas seitas.